Fala pessoal, meu nome é Rogério Santos, esse é o Evangelho é Assim. Começando mais um vídeo hoje para falar de um assunto muito sério e como cristão, como cidadão, eu não poderia deixar de falar sobre esse assunto. Mas antes de começar o vídeo, eu já peço que você se inscreva no canal, deixe aqui o seu like, seus comentários, ative o sininho para quando tiver novos vídeos, a notificação chegar para você. Bem, eu queria falar sobre um assunto muito delicado, né? Mas eu acredito que eu tenha propriedade para falar porque já passei por várias situações na minha vida, na minha infância e na minha adolescência. Racismo, preconceito. Como é que nós, como cidadãos e cristãos, podemos falar sobre isso? Como é que podemos ensinar para os nossos filhos? Como é que podemos debater sobre isso sem trazer uma religiosidade ou algo desse tipo que não tem nada a ver com isso, né? O preconceito ele está inserido na sociedade quando a separação. Trazendo separação, vem aqueles questionamentos de quem é melhor, quem é pior, quem é mais, quem é menos. Nunca as pessoas não conseguem enxergar, né, com respeito. Então a separação ela traz essa confusão, vou dizer assim, né, na mente das pessoas. E eu, como um homem preto, eu tenho propriedade para falar. Na minha infância, eu frequentei uma ótima escola aqui no Rio de Janeiro. Meus pais fizeram um esforço para que eu estudasse num colégio bom, particular. Eu que fui nascido e criado no morro. E estava num colégio maravilhoso, mas nos anos 80, final dos anos 80 para 90, dos anos 90. E passei um dobrado porque eu era um dos poucos meninos pretos naquele colégio. Poderia contar, na hora do recreio você poderia contar quantas crianças pretas tinham naquele colégio. E diferente da maioria dos outros, eu era, além de preto, eu morava no morro. Eu não ia embora de carro, eu ia embora andando. Enfim, nada que prejudicasse o meu aprendizado, nada disso. Mas confesso que aquilo foi muito impactante para mim. Porque eu cresci num lugar onde essa separação não acontecia, pelo menos de quem era nascido e criado ali, não tinha essa separação na comunidade onde eu nasci. Meus amigos brancos, pretos, crescemos juntos e não tinha esse olhar. E quando eu cheguei ali naquele colégio, eu me deparei com isso. Os piores nomes que vocês possam imaginar eram do que me chamavam ali. E não tinha nenhuma intervenção de cima. Enfim, o que eu estou querendo dizer? Hoje, aqui no Rio de Janeiro tem alguns casos acontecendo e está passando até na reportagem, as pessoas elas estão denunciando. Uma nova geração está crescendo, mais informada, buscando ali justiça. Mas como hoje mesmo eu assisti na reportagem, o rapaz ele falou assim, as leis são muito frouxas quanto a esse crime. Porque realmente ela é muito frouxa, porque interessa mais a pessoa preta do que as outras pessoas. Correr atrás de justiça, correr atrás de punição, porque racismo é crime. Racismo é crime. A Bíblia,
os acontecimentos da Bíblia foram num país onde há muitas separações. Não dá para a gente falar contra a palavra. Qualquer livro, os acontecimentos, as leis, elas vão ocorrer de acordo com o país que esse livro foi escrito. Se foi escrito na Ásia, se foi escrito na África, na Europa, esse livro os acontecimentos vão estar ali de acordo com as leis, com as regras daquele país. Quando a mulher samaritana ela vai ao poço retirar água e encontra com Jesus, e Jesus pede que ela lhe dê água, ela logo tenta alertá-lo e diz: você sabe que eu sou samaritana e você é judeu, você é homem, eu sou mulher. E Jesus ele continua, eu quero beber um copo d'água. Ele não estava preocupado com a questão da separação que havia entre os judeus e os samaritanos. O que acontece é que essa mulher cresceu com esses preconceitos, com ouvindo sobre essa separação de samaritanos e judeus, e quando Jesus vai falar com ela, quando Jesus vai ali para dar uma palavra para ela automaticamente fica na defensiva. Mas o que Jesus quer mostrar nessa passagem é que ele veio para quebrar todo tipo de separação, todo tipo de preconceito e respeitando o tempo das pessoas, respeitando essa mulher como samaritana, como mulher. Se ela talvez por um acaso não quisesse ali falar com Jesus, com certeza ele iria respeitar, como em outras passagens, ele respeitou quando não quiseram ele na cidade, ele foi embora, enfim. Esse é o contexto que essa passagem traz. Porque a Bíblia desde sempre, Deus criou o homem e a mulher, e a Bíblia sempre fala isso, Paulo fala sobre isso em Atos. Somos todos filhos de Deus, somos todos descendentes de Adão, somos todos de uma mesma linhagem, de uma mesma forma, vamos dizer assim. E o que o ser humano traz hoje, infelizmente, é um discurso de ódio, um discurso de superioridade, um discurso de separação. Se formos estudar o que as pessoas pretas passaram ao longo dos anos, a história, Martin Luther King, que falava do seu sonho de ter os seus filhos sendo ali julgados, não pela cor da sua pele, mas pelo seu caráter. E é isso que tem que acontecer. Mas infelizmente isso não acontece. E infelizmente falamos muito pouco sobre isso à luz da Bíblia, falamos muito pouco sobre isso socialmente também dentro das igrejas. Às vezes parece que não é algo vamos dizer assim, como prioridade, não há uma prioridade para isso. Mas eu digo que há sim, porque é algo muito sério. E como cristão que pregamos a palavra de Deus, uma coisa muito importante que devemos entender é que para pregar a palavra precisamos respeitar. Até para que a pessoa ouça a palavra de Deus, seja ela de qualquer opinião, de qualquer ideologia, qualquer tipo, deve ser respeitado. Se a pessoa aceitar, se ela quiser ouvir e receber essa palavra, ela tem que ser no tempo dela. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas não se esqueça de respeitar, não se esqueça de entender, de se colocar no lugar da outra. Quando Deus diz, ame ao seu próximo como a ti mesmo,
É isso que que a Bíblia está querendo dizer. É isso que a Bíblia está querendo dizer. E todo tipo de preconceito não pode ser aceito. Se alguém falar contra isso, não há base, pode falar o que for, não há base. Então, esse vídeo hoje é para falar de algo sério, é algo importante e relevante. Há muito tempo se arrasta pessoas achando que podem ofender a outra pela cor da pele ou por religião ou qualquer outro tipo de ideia que ela ache contrário a dela. Isso não está certo. Isso não está certo, seja com crianças, com jovens, com pessoas da melhor idade. Não pode continuar assim, não pode continuar assim. A desinformação, ela está ao longo dos anos, e independente, nesse caso dessa reportagem, era uma pessoa de um cargo, né, público, e aposentada por invalidez, se eu não me engano. Se a pessoa chega numa idade ainda com esse preconceito, com essas ideias, ela precisa pagar sim, porque ela já está carregando isso por um longo tempo, por muito tempo. E independente de quem seja, se a outra pessoa ela é humilde, ou se ela é classe média, ou se não importa. Não deve existir isso. Não deve existir isso. Então precisamos sim, como cidadão, como homem de bem, como cristão, tocar em certos assuntos, porque a informação ela é importante para nós, para os nossos filhos, para o que nós pregamos em Cristo, a palavra de Deus, porque isso, a base disso tudo, ela está no respeito, tá? Então fica aqui esse vídeo, esse registro hoje do Evangelho é Assim. Deixa aqui os seus comentários, deixa aqui sua opinião, aquilo que você pensa sobre esse assunto. Se você tem uma sugestão, também deixa aqui nos comentários, tá? E eu espero mais uma vez que esse vídeo seja para te ajudar de alguma forma e também para a edificação da sua vida, tá bom? Meu nome é Rogério Santos, esse é o Evangelho é Assim. Obrigado por ficar até aqui comigo.